E olha, hoje mais cedo nós tivemos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgando os números do Produto Interno Bruto do Brasil, o PIB. E o PIB no segundo trimestre do país teve uma elevação de 0,2% frente àquilo que aconteceu 3 meses antes. O número chega, falando em reais, chega a 1,693 bilhões de reais, números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados, eles mostram, claramente que há uma dificuldade em relação aos investimentos no país e também em relação ao setor industrial. Quem sustentou esse crescimento, de acordo com o IBGE, foi o comércio, a área comercial que deu conta dessa situação. Entretanto, os números do IBGE mostram de maneira muito evidente que há dificuldade para a retomada do crescimento no país. Então, a situação vem realmente bastante complicada. A equipe de grafismo do Canal do Boi preparou um mapa que mostra o que aconteceu nos últimos trimestres. Então, tem um comparativo aqui muito interessante. Vou pedir para o nosso pessoal colocar na tela como é que fica essa situação do crescimento nacional. Você pode acompanhar comigo agora. Nós temos aqui na tela cheia como é que tem sido o desempenho do país aqui desde o ano de 2015. Você vê ali que no quarto trimestre de 2015 foi negativo a variação trimestral, 0,9% negativo. Primeiro trimestre de 2016 também. Segundo trimestre de 2016 também foi negativo. Você vê que está abaixo do eixo X, está no negativo ali, 0,1%, quase que empata, mas teve redução. Terceiro trimestre, queda de 0,8% do ano de 2016 e quarto trimestre, 0,3%. Eu estou com a minha equipe aqui de estúdio, eles estão com a cara de desespero aqui, porque o ano de 2015 e 2016 realmente foram bárbaros, no sentido ruim da palavra. Já 2017 começa a apresentar alguma recuperação. Primeiro trimestre cresceu a variação do PIB brasileiro em 1%, no segundo trimestre 0,4%, terceiro trimestre 0,6% e o quarto trimestre 0%. Mas 0 é melhor do que aquelas colunas vermelhas para baixo ali. 2018, primeiro trimestre com 0,1% de alta e 0,2% de alta, de acordo com o IBGE. Os dados que a nossa equipe de grafismo preparou foram em cima dessas informações, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E é por isso que eu vou conversar agora com Walter Pulga Júnior, meu colega que está lá em São Paulo e vai falar um pouco a respeito, comentar um pouco a respeito desses dados que eu apresentei agora. Pulga, quando nós vemos aí o crescimento de 2015 para cá, ou a falta dele, mais bem dizer, a falta de crescimento do PIB, Pulga, dá um certo desespero, parece que está longe da economia nacional brasileira ter alguma recuperação. Qual que é o entendimento, Pulga, desses números apresentados hoje pelo IBGE? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Fabiano, boa tarde a todos. De fato, há um crescimento, mas é um crescimento muito lento neste segundo trimestre e pesou nesse crescimento leve a greve dos caminhoneiros. Isso é visível, os números do IBGE mostram isso. Bom, no acumulado de 4 trimestres, nós crescemos 1,4%. Portanto, nós temos aí algum avanço, mas um avanço muito tímido, muito pequeno. O IBGE revisou para baixo o dado do início do ano, uma revisão de 0,10% entre janeiro e março, depois de divulgar uma taxa de 0,40%. Nessas correções, nós tivemos aí as perspectivas de que continua o crescimento, mas muito lento mesmo. Agora, vale lembrar que a agropecuária mostrou estagnação no último trimestre, Estável. Na verdade, caiu 0,40%, mas a previsão era até de uma alta para a agropecuária de 0,40%, depois daquela alta bem expressiva de 1,3% no primeiro trimestre. Agora, resumindo, o mercado trabalha patinando, não há uma recuperação acentuada no Brasil e as eleições continuam a trazer muita instabilidade para os investidores, de modo que nós não temos perspectivas no curto prazo de o início de uma retomada, de uma vigorosa recuperação. De qualquer maneira, você lembrava agora há pouco, melhor do jeito que está do que aquela coluna negativa que nós tivemos anteriormente. Então, há alguma reação tímida, é verdade, mas
há alguma reação. Depois das eleições, nós teremos uma perspectiva um pouco melhor, Fabiano. Pulga, vamos mudar de assunto, mas vamos falar de algo que está extremamente ligado a esse fator. Olha, Pulga, há pouco, inclusive, nós conversávamos com o Flávio França Júnior, daqui a pouco nós vamos exibir essa entrevista aqui no Agricultura BR, e ele falava da influência do dólar sobre as perspectivas com os valores da soja. Daqui a pouco a Agricultura BR vai trazer essa entrevista, mas o assunto você já sabe, né? Dólar. O dólar nesta semana, mas especialmente nesta quinta-feira, desencadeou uma elevação muito forte. É por conta de pesquisa eleitoral, setor interno, é pelo cenário internacional, por conta das situações que o Donald Trump cria, é pela Argentina, que está com endividamento bastante alto, taxa de juros lá em cima, câmbio todo esculhambado na Argentina. Pulga, as variáveis são muitas. Situação para falar de dólar é bastante complicada. Dólar hoje que vem com queda em relação a ontem, mas depois de uma atuação mais efetiva do Banco Central. Pois é, se o Banco Central não atua, Fabiano, lançando contratos de swap cambial e no curtíssimo prazo, com vencimento agora para setembro, nós teríamos aí uma disparada do dólar. Agora, é importante lembrar para quem acompanha a Agricultura BR que essa especulação ela é provocada sempre pela manhã, com o resultado das pesquisas eleitorais, mas vale lembrar, e você citou agora há pouco, que as crises fora do país influenciam também. Veja, além da Argentina, além das discussões entre Estados Unidos e a China sobre acordo comercial, sai um acordo comercial com o México ou não, com o Canadá, há um rearranjo internacional. O fato é que a Turquia também influencia muito. Recentemente, a Turquia mostrou problemas na sua economia, problemas graves, e isso traz alguma intranquilidade para investidores em todo o mundo. Portanto, temos, na verdade, uma forte influência do movimento negativo externo, o que faz com que o dólar tenha uma valorização, e, de outro lado, temos também a especulação aqui. Agora, a especulação no Brasil é o fator menor neste período. Nós temos aí uma valorização do dólar frente a outras moedas e agora há pouco o dólar voltou a ceder de novo, já na faixa de R$ 4,11 mais 80, abaixo de R$ 4,12, há alguns minutos. Mas a expectativa é de que possa variar até o dia da eleição na faixa de R$ 4,20. Em alguns casos, com a piora do cenário internacional, nós já lembrávamos isso no início da semana, podemos ter dólar a R$ 4,50. Mas isso numa movimentação, especulação, vamos dizer assim, exagerada, né? Exagerada. O produtor rural deve estar de olho sempre na informação e não se deixe levar por pesquisas que são divulgadas de manhã e podem mudar 3, 4 dias depois. Há muita especulação e os especuladores aproveitam neste momento para explorar, vamos dizer assim, os mais incautos no mercado de câmbio. Portanto, de olho na informação. Só trabalhe com dólar nesse período se for extremamente necessário. Não há necessidade de se apavorar e comprar dólares de repente esperando uma supervalorização do dólar, ou seja, uma desvalorização do real. É preciso agir com cautela, sempre atento à informação e evitar esses boatos que vão ocorrer, serão divulgados até o dia da eleição.